Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos então aos destaques de hoje. Mulher é presa suspeita de matar o marido na Serra. Seria por questões de dinheiro. Organizadora de festas é acusada de aplicar golpes na Grande Vitória. Só aqui na delegacia de Jardim América, mais de 10 vítimas registraram um boletim de ocorrência contra a suspeita. Confusão no trânsito e acidentes em frente ao terminal de Campo Grande, em Cariacica. Pelo menos 2 pessoas perderam a vida no local. Aí junta o trânsito, obras no local e o vai e vem de pedestre e uma impaciência geral, todo mundo acaba correndo risco. E uma semana dedicada a combater o extermínio de jovens no Espírito Santo. É agora, no TN2. Ganância foi o que levou essa mulher que aparece aqui no LED a matar o próprio marido a facadas na Serra. A polícia diz que ela queria receber o dinheiro do seguro de vida do companheiro. Após golpeá-lo várias vezes, jogou o corpo dele só com as roupas íntimas numa rodovia. O trabalho dos peritos Laila e Onésio foi essencial para a solução de um crime que ocorreu na Serra no final do mês de maio. Na época, a repórter Suzy Faria acompanhou o caso. O corpo de um homem seminu foi encontrado às margens da rodovia Eudifas Barcelos, na Serra, perto do terminal de Jacaraípe. Havia dúvida se isso aconteceu aqui ou se a vítima, por estar enrolada em uma canga, teria sido assassinada em um outro local e trazida para ser deixada aqui. A matéria da Suzy terminou, mas as investigações começaram. A vítima foi identificada como Márcio Argeni de Jesus, 48 anos. Para a perícia, não era um encontro de cadáver comum. A princípio, o cadáver foi encontrado apenas com roupas íntimas, né? O que chamou bastante atenção, porque ninguém sai de casa apenas de cueca. E ele estava sobre uma canga, né? Que a princípio a gente viu que era um tecido com uma estampa feminina e identificamos que era uma canga, estava embaixo dele, como se tivesse usado como suporte para carregar essa vítima até aquele local. Depois disso, testemunhas começaram a procurar a polícia para denunciar. Márcio teria sido assassinado pela própria esposa. Foi quando a polícia pediu apoio ao Poder Judiciário por meio de um mandado de busca e apreensão à casa de Adriana Simora Euler, de 38 anos. Nessas idas a campo, a gente recebe informações anônimas, recebemos também informações via 181 e essas informações começavam a indicar que a senhora Adriana, esposa da vítima, teria sido a autora do homicídio em questão. É neste contexto que é preciso chamar a atenção para o trabalho do Onésio, que descobriu que Márcio tinha sido morto na casa em que morava com Adriana, em Costa Dourada, mesma região em que o corpo foi encontrado. Inicialmente a gente achou estranho que a casa estava muito limpa e tinha 2 ventiladores ligados, típico de que a pessoa deixou o local com grande rapidez, né? Usamos um reativo que identifica manchas de sangue. Coletamos uma amostra dessas manchas e o DNA constatou que nessas manchas havia 3 perfis genéticos. Um dos perfis genéticos é da vítima, o outro perfil genético é de uma mulher e o outro de um outro homem. Com as provas técnicas e testemunhais de que Márcio foi morto na própria casa, Adriana foi presa. Ela nega o crime, diz que tinha um ótimo relacionamento com Márcio. A motivação do assassinato apontada até o momento pelas investigações assusta. Seria por questões de dinheiro. Então a Adriana, possivelmente a família fala que Márcio teria um seguro e que ela estaria interessada nesse seguro e em verbas trabalhistas que Márcio poderia ter direito caso ele viesse a morrer, né? E ainda na Serra, um homem morreu depois de invadir mais de 20 casas durante um surto. No corpo da vítima não foram encontrados sinais de violência. Segundo testemunhas, o jovem estaria correndo pelas ruas, depredando as casas e gritando que estava sendo perseguido. O caso aconteceu em Vista da Serra. O homem não roubou nada das casas, mas acabou batendo a cabeça. Ele foi imobilizado e depois que foi solto, perdeu os sentidos. O SAMU foi acionado, mas o jovem já estava morto. O corpo foi levado para o DML de Vitória para ser identificado. Um exame deve apontar a causa da morte. Uma mulher está sendo investigada por aplicar o chamado golpe do buffet.
Uma das vítimas foi informada por áudio em rede social que não teria tudo o que contratou para a tão sonhada festa do filho. O filho desta representante comercial, que não quer ser identificada, tem 6 anos. Ele é autista e pediu à mãe uma festa para comemorar o aniversário este ano. Buffet contratado, tudo certo. Foi aí que começou o problema. Na semana do aniversário, a contratada já dava indícios de que algo estava estranho. E no dia da festa, veio a surpresa. Como ele é especial, ele é autista, ele nunca gostou de festa. Então, como foi inédito, eu falei, vou realizar o sonho dele. Aí, ao decorrer da semana, ela começou me mandando áudios e mensagens com desculpas. Não tem como, eu vou até, a partir de hoje, eu tô querendo sair desse negócio de festa. Entendeu? Minha filha tá passando mal, eu tô aqui morrendo de cólica, a menina que ia vir trabalhar não veio, tô te entregando assim, 80%. A mãe procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, assim como este funcionário da suspeita. Ele conta que, além de não receber pelo trabalho realizado por uma semana, presenciou várias atitudes erradas da dona do buffet. Se você contratasse 1.000 doces, ela mandava cerca de 750, 800, porque, como ela mesma dizia, o cliente não ia notar a diferença. Doce, salgado ia menos. Este outro funcionário trabalhou menos tempo com a mulher, 5 dias, e também foi lesado. Aí passou 10 dias, aí passou o dia que ela marcou, sempre falando que ia pegar dinheiro emprestado com a agiota, falando que ia pegar emprestado com a amiga, mas nunca conseguia, nunca tinha esse dinheiro e até hoje nunca pagou. Só aqui na delegacia de Jardim América, mais de 10 vítimas registraram um boletim de ocorrência contra a suspeita. Uma delas fez o BO em 2016, há 3 anos. Diante das denúncias, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. A suspeita será intimada a depor. Mesmo que ela ressaça de forma parcial esses prejuízos, isso não a exime de responsabilidade nem civil, nem criminalmente. Então, o crime de estelionato tem uma pena prevista de 1 a 5 anos. Eu alerto essa pessoa, né, que cometeu isso, que cesse por aí e que as pessoas que ainda não denunciaram, que também foram vítimas dessa mesma situação, que nos procure, que procure a unidade policial mais próxima. Sendo investigado, a mulher negou que tenha dado o golpe. Disse que teve problemas pessoais e por isso não conseguiu cumprir os contratos. Afirmou que vai pagar tudo o que deve. A combinação de imprudência e obras na pista está deixando o trânsito complicado em um trecho da rodovia Leste-Oeste em Cariacica. Em 20 dias, 2 pessoas perderam a vida em acidentes no local. Carros param onde é proibido estacionar. Outro motorista teve a ousadia de colocar o veículo dele em cima da calçada. É obra estreitando pista, trânsito intenso, engarrafamento de quilômetros. Uma bagunça no início da rodovia Leste-Oeste em Cariacica. Muito complicado, mas muito tumulto. Você vê a situação que a gente está aqui, ó. Tentando para sair em Campo Grande, mas está difícil demais. Na quarta-feira, um acidente acabou tirando a vida de um motociclista ao colidir com uma carreta. Ele foi parar embaixo do veículo e não resistiu até a chegada do socorro. O Erisvan é motoboy. Ele diz que o problema também é a falta de educação de todos. Depois que abre essa pista nova aí que dá acesso a Darli Santo, muito caminhão, o trânsito aumentou 100%, então complica bastante pra gente, tá muito perigoso. Não tem fiscalização nenhuma, tanto o motoboy quanto o ciclista, o motorista do ônibus, caminhão, todos, eu acho que um tem que respeitar um ao outro, né? A faixa que ajudou a sinalizar o local do acidente da última quarta-feira que matou um motociclista aqui em Cariacica continua aqui no local. Do meu lado esquerdo fica o terminal de Campo Grande. Já aqui do meu lado direito, o Faça Fácil de Cariacica. Aí junta o trânsito, obras no local e o vai e vem de pedestre e uma impaciência geral, todo mundo acaba correndo risco. Há menos de um mês, outra morte. José Elias, de 67 anos, foi atropelado e não resistiu. A população que passa com frequência por ali aponta diversos problemas no trecho. O trânsito aqui agora está um congestionamento muito grande por causa que depois que eles começaram a fazer essa obra aqui, atrapalhou muito. Estão vendo aqui, pista estreita, ainda para carro de Uber aqui na frente, para saltar. Às vezes acontece acidente aqui por imprudência mesmo. É isso que está acontecendo. O trânsito aqui, a entrada e saída de ônibus aqui para o terminal, e aí tá essa bagunça que está aqui. A gente não vê o encarregado de obra, não vê responsável, não vê ninguém. Pois é.
Só neste ano, mais de 460 pessoas morreram em acidentes no trânsito aqui no estado. Sobre o trecho mostrado na reportagem, o DR disse que as obras são para melhoria do fluxo e que o batalhão de trânsito faz fiscalização no local. A seguir, você vai ver o drama de uma mãe aqui no estado que teve que entregar a filha para o pai, que mora na Holanda. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na Avenida Dante Michelini, na praia de Camburi. A gente volta rapidinho. Uma mãe capixaba foi obrigada pela justiça a entregar a filha de 3 anos para o pai, que mora na Holanda. Os brinquedos favoritos da pequena de 3 anos de idade continuam espalhados pela casa. A história de Ana Maria e da filha é de persistência e superação. Ela tinha dificuldade para engravidar e lutou por 10 anos para ter a criança. Foram 10 anos de tratamento para engravidar em diferentes países, diferentes métodos, tratamentos muito invasivos. Cheguei a usar medicamentos usados para o tratamento de câncer, porque o meu ex-marido é infértil. Ela morou por 15 anos na Europa e está em processo de divórcio com um homem de origem alemã com quem foi casada pelo mesmo tempo. Ele é o pai da menina. Ele sempre foi uma pessoa muito difícil, violento, às vezes, mas eu amava o meu marido. 1 ano e meio depois que a filha nasceu, o homem pediu o fim do relacionamento. Este é o momento que começa a luta de Ana Maria pela guarda da filha. Eu tive uma gravidez de altíssimo risco. Fui hospitalizada 2 vezes, uma delas por 2 semanas. E depois fiquei 11 semanas de repouso absoluto para conseguir com que a minha filha nascesse com 39 semanas, saudável e viva. E aí, depois tive uma depressão pós-parto. Quando ela estava com 1 ano e 5 meses, ele pediu o divórcio, porque se apaixonou por uma outra mulher. E aí começou a fazer de tudo para tirar a minha filha de mim, porque ele queria, e isso ele falou repetidas vezes, inclusive em mediação, que a atual mulher dele fosse a mãe da minha filha e não eu. Em janeiro deste ano, Ana Maria pegou a filha e veio para o Brasil. A liberação da justiça holandesa era para passar férias de 1 mês. Teria que voltar no começo de fevereiro. Mas, segundo ela, problemas de saúde impediram. E menos de 15 dias depois, estava sendo acusada de sequestro internacional. 1 semana antes do embarque, eu tive uma dor forte no peito. Então, eu comuniquei ao pai imediatamente, o meu advogado na Holanda, que eu não poderia voltar no dia 11 de fevereiro, por questões de saúde, porque o médico cardiologista não tinha autorizado e tinha me pedido outros exames para fechar o diagnóstico e saber se eu podia viajar com segurança. A Justiça brasileira entrou no caso, recolheu informações preliminares e na última sexta-feira expediu a ordem de busca e apreensão da menina de 3 anos em favor do pai. Eu só fui saber da decisão da juíza na hora que a minha filha já estava no aeroporto, fechada, e que o oficial de justiça me fez assinar a decisão da juíza. 6 agentes da Polícia Federal encontraram a menina em uma creche de Vitória. A pequena de 3 anos voltou com o pai para a Holanda. Eu sou uma mãe em luto, porque as possibilidades de trazer minha filha para o Brasil de volta são muito pequenas. Em casos assim, a decisão da Justiça é baseada na Convenção de Haia, que garante investigação rápida e retorno imediato da criança para o país de onde foi retirada. De acordo com a Convenção, o fato de levar um filho menor de idade sem autorização de outro genitor é configurado crime. A advogada da mãe, em entrevista para o jornal A Tribuna, disse que vai definir os próximos passos que serão dados. 2 homens foram presos acusados de agiotagem. Com os suspeitos, a polícia encontrou mais de R$50 mil em dinheiro e uma arma.
A Delegacia de Crimes contra Estabelecimentos Comerciais recebeu a denúncia inicial de que Marcelo de Souza Brandão e Oswaldo Oliveira Neto estariam envolvidos com a comercialização de remédios roubados. A polícia foi até eles em uma casa em Bandeirantes, Cariacica. No local não encontraram os medicamentos, mas a polícia descobriu mais de R$50 mil em dinheiro e cheques e anotações de agiotagem. A polícia atribui o crime a Marcelo. Ele confessou, ele falou que praticava mais, mas como tem muito dinheiro na praça que ele tinha deixado, ele ainda cobrava e ainda emprestava dinheiro a juros. Apesar que ele é um motoboy, ele não tem renda compatível com essa atividade. A atividade é ilícita, mas há de se questionar como ele recebe tanto dinheiro. A pistola e as munições também estavam na residência. A arma, segundo o delegado, é de Oswaldo, um velho conhecido da polícia por envolvimento em estelionatos. Segundo ele vende carros, ele compra e vende carros. Aí nessa negociação ele comprou uma arma no valor de R$7 mil com o fim de se defender e pacificar as contendas que vem a ter por causa dessa negociação dele. Apesar de não encontrar os medicamentos na casa, a polícia teve acesso ao celular de um dos presos e identificou evidências que podem ter relação com o crime de comércio ilegal de medicamentos. Foram encontrados indícios de que havia sim remédios e que pode ter havido uma comercialização de remédios de procedência ilícita. Pelo jeito, esses dois indivíduos eles fazem toda a sorte de trambiques e de infrações a tipos penais. Então, as investigações só estão começando, com certeza. Oswaldo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Marcelo, por posse ilegal de arma e agiotagem. Ambos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que começou hoje uma programação de combate ao extermínio de jovens no estado. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, no Trevo de Goiabeiras. A gente volta já já. Mais da metade dos assassinatos que ocorreram nos últimos 8 meses no estado tiveram como vítimas jovens com idades entre 15 e 19 anos, e 29 anos, perdão. Por isso começou hoje uma semana de atividades culturais voltadas para combater esse tipo de crime. Jovens dentro da faixa de 15 a 29 anos são as principais vítimas de homicídios intencionais no Espírito Santo. Por isso, uma semana de diálogos, palestras, oficinas e atividades culturais com foco no combate ao extermínio da juventude será realizada no estado. O trabalho com a juventude é um trabalho transversal no governo. Então, o governador, a vice-governadora, a gente tem que estar presente e definindo as políticas. Nós já temos um programa e agora estamos pedindo ao Conselho que elabore um plano de ações na área da segurança pública, de saúde, de educação, de geração de emprego. Então, essa semana vai contribuir para a produção dessas ações. De acordo com o levantamento do Observatório de Segurança Pública, 323 jovens foram assassinados aqui no estado de janeiro a agosto deste ano. O número representa 51% dos homicídios dolosos. O objetivo nosso é a gente conscientizar as pessoas, despertar, apresentar políticas públicas para que a juventude possa ter oportunidades, especialmente a juventude de áreas mais vulneráveis, e jovens negros muitas vezes são as principais vítimas, né, da violência, e quando a gente coloca a política pública na veia, a gente ajuda a dar oportunidade a essas pessoas. A programação completa está disponível no site da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. E a gente fica por aqui. Um abraço, boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.